Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos vocês estejam bem, tá? Hoje, o nosso papo em fundações, continuando a falar sobre a investigação do subsolo que a gente vai instalar na nossa fundação. Então a gente viu no item 1 da norma de fundações que a gente tinha que visitar a obra, visitar o local e analisar alguns pontos técnicos antes de sair fazendo o projeto de qualquer maneira, tá? O segundo ponto, gente, que a norma diz, chama investigação geológica preliminar. E ela dispõe que existe uma sondagem mínima para a gente fazer na nossa obra, no nosso terreno. Então ela diz que no mínimo, a gente tem que fazer uma sondagem SPT, que é o Standard Penetration Test, que é o ensaio de penetração padronizado. O que é esse ensaio? Ele basicamente tem uma haste, uma sonda, em que um martelo vai bater nessa haste e essa haste vai penetrar no solo. E esse ensaio vai medir a resistência desse solo quanto à penetração. Então ele vai dizer o quanto aquele solo é difícil de penetrar nele. Essa é a ideia do SPT. Esse que consiste um ensaio, tá? O ensaio SPT, pessoal, como é que funciona? Então, vou tentar demonstrar de uma maneira bem básica, mas imagine que você tem um perfil de solo aqui, ó. Imagine que você tem um perfil de solo. O que você vai ter que fazer? Um pedacinho de solo. Você vai ter que, primeiro metro, você vai escavar. Então, o primeiro metro aqui, ó, você escava, tá? Escava. Eu estou fazendo largo para dar para enxergar ali, tá? Beleza? Não tem escala aqui não. Então você escava e retira aquele solo. E isso é importante já para você analisar que tipo de solo tem ali. Aí depois, o que você vai fazer? Você vai cravar a sua haste 15 centímetros com golpes no martelo. O martelo ele tem 65 quilogramas e você levanta ele de uma altura de 75 centímetros e solta ele por gravidade. E aí ele vai batendo e vai penetrando a haste. Então, você vai ter os primeiros 15 centímetros, tá? E aí vai penetrar. Aí depois você vai anotar o número de golpes. Então você anota lá o número de golpes para os primeiros 15 centímetros, tá? Aí depois você repete e crava mais 15 centímetros. Crava mais 15 centímetros aqui, ó. Mais 15, tá? Vou escrever aqui do lado. Mais 15. E aí você anota o número de golpes de novo. Então você faz aqui a primeira anotação, depois você faz a segunda anotação, o número de golpes. Depois você crava mais 15 centímetros aqui, ó. Mais 15 centímetros. Beleza? Cravou esses caras aqui, anota esse número de golpes. Tá bom, gente? É basicamente isso. Aí, você viu esses 45 centímetros? O que você faz? Escava até o segundo metro, tá? Escava até aqui o segundo metro. Então, aqui é o metro 2, tá? Aqui é o metro 1. Beleza? Então, você colocou 15, 15, 15, escava até o segundo metro. Chegou no segundo metro, o que você faz? Crava 15 centímetros, anota mais uma vez. Crava mais 15 centímetros, anota mais uma vez o número de golpes. Crava mais 15 centímetros, anota mais uma vez. Depois, o que você continua fazendo? Escava até o terceiro metro. E depois, crava 15 centímetros e anota. Crava 15 centímetros e anota. Tá? Anotar o número de golpes que você dá para cravar os 15 centímetros. É basicamente isso que você vai fazer, tá, gente? Beleza? Então, você vai anotando até que metro? Até chegar na camada que você vai assentar a sua sapata, a sua estaca, o seu elemento de fundação. Então, eu vou assentar lá no metro 2,80. Então, beleza, tá aqui até o terceiro metro aqui, tá bom. A gente fez a sondagem até aqui, tá ótimo. Aí, pessoal, depois de ter feito isso, eu preciso calcular um parâmetro chamado número SPT. O número SPT, tá? E aí, gente, como é que faço para calcular esse número SPT aí? Bom,
Peraí que caiu as coisas aqui. Para calcular esse número SPT, pessoal, primeiro, as primeiras medidas aqui, ó, você, ó, despreza, mas deixa ela anotada, tá? Deixa ela anotada, ela é importante para você ver, fazer uma comparação depois e ver se os números não estão fora, é como se fosse um controle, tá? E essas aqui você vai somar. Então imagine que deu 8 golpes e aqui deu 7 golpes. E aqui deu 6 golpes e aqui deu... Não, 6 não pode, vamos colocar 8 para ficar mais coerente. E aqui 8, tá? O que você vai fazer? Você vai somar esses dois caras aqui, ó. 8 mais 7, então aqui o número SPT deu 15 nessa camada. E essa daqui, ó, 8 mais 8, 16, vai ser o número SPT naquela camada. Beleza? Num outro vídeo eu vou mostrar para vocês o que a gente faz para obter um número SPT quando eu tenho mais camadas. A gente vai aprender a falar do bulbo de tensões, tá? Que a gente aprendeu já um pouquinho. Esse bulbo de tensões é a tensão que uma sapata faz, ou um elemento de fundação, quando ela está assentada em algum lugar do solo, ela gera tensões para uma porção do solo aqui, ó, tá? A gente chama essa cebolona aqui, ó, de bulbo de tensões. Então a gente vai calcular o NSPT na profundidade do bulbo de tensões. A gente vai ter um vídeo para isso também. Mas de qualquer forma, o número SPT é essa soma das duas últimas número de golpes das duas últimas etapas dos 15 centímetros, beleza? E isso é o número SPT. Resumindo, o número SPT, ele é um número que mede o quanto um solo é difícil de penetrar. Então, quanto maior esse número, mais difícil de penetrar nele, portanto, um solo mais resistente, beleza? Essa é a ideia do NSPT. E por que esse ensaio é o mínimo pedido na norma? Por que ele é bom? Gente, porque com ele você consegue calcular alguns parâmetros. O primeiro parâmetro, que é o mais importante deles, é calcular a resistência do solo, tá? A tensão de resistência do solo, beleza? Essa é uma tensão admissível do solo, perdão, estava falando o nome aqui, né? Tensão admissível do solo. Eu acho que essa é uma coisa importantíssima, você consegue calcular. Não é um número preciso, mas são fórmulas empíricas que conseguimos relatar, conseguimos chegar nela através de de ensaios mesmo, né? Tá? Uma outra coisa que é importante, por que o SPT é legal? Com o SPT, pessoal, a gente consegue achar o ângulo de atrito do solo. O ângulo de atrito do solo. A gente consegue achar através de correlações. Estava tentando pegar essa palavra aqui, tinha esquecido. Através de correlações empíricas, a gente consegue achar o ângulo de atrito do solo. Uma outra coisa que a gente consegue calcular também, pessoal, é a coesão do solo. E aí essa coesão, o ângulo de atrito, né, a gente usa ela nos métodos teóricos para calcular, né, a tensão admissível do solo. Então, olha quanta coisa importante, legal. Outra coisa que com o NSPT dá pra gente saber é mais ou menos o peso específico do solo também. Então, olha só, dá pra gente saber o peso específico do solo através do NSPT. Então, isso é muito, muito, muito importante mesmo. É importante que você se familiarize legal com o NSPT, com o SPT, que é um ensaio padrão, é o ensaio mais utilizado aqui no Brasil, tá? É claro, pessoal, se você quiser uma investigação um pouco mais profunda, aí nós vamos para o item 3, que é o próximo vídeo. Mas lembre-se da importância do SPT, o quanto esse cara é importante, tá? Há necessidade de fazer esse SPT, principalmente para calcular a tensão admissível do solo, porque é com ela que a gente vai determinar o tamanho das nossas fundações e, consequentemente, quais são as armaduras dentro dessas fundações. Beleza? Então,
ficamos por aqui nesse vídeo e muito obrigado.